Sejam bem-vindos à segunda temporada do Imigrante Sucesso. Eu já estava com saudade de fazer uns episódios aqui, ter uns convidados super interessantes e importantes para vocês. Hoje eu tô com o Igor Cerqueira, o famoso rei dos estudos. Eu vou chamar o Igor assim, não sei se posso. Posso? Esteja à vontade, Tati. Conheci o Igor através das redes sociais, acompanhei um pouquinho o trabalho dele, auxiliando muitas pessoas que querem estudar em Portugal. Mas eu vou deixar para ele se apresentar aqui, contar um pouco do seu trabalho, quem você é, para que as pessoas possam te conhecer. Claro. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Igor Cerqueira, fundador do Estude em Portugal. Muitas pessoas já acabaram conhecendo a nossa história, né? E eu digo nossa porque hoje não se resume só a mim, né? Tem uma equipe preparada para apoiar outros estudantes brasileiros e não só que queiram migrar para Portugal e vir da forma correta. Então, muitas pessoas acham que tudo começou no Estude em Portugal, mas teve muita história antes disso. Fui o fundador da Associação Nacional dos Estudantes Brasileiros em Portugal, mas ainda antes disso, de uma página chamada Vestibular da Depressão. Eita. Que pessoas, assim, aí já tem uns 12 anos para trás. A gente tá ficando velho já. E eu quero ouvir essa história. Porque fomos nós que criamos os atrasados do Enem, aqueles memes das pessoas que Sim. ficavam... Ai, tadinhas. Mas pronto, Então a história já vem do Brasil. Já vem do Brasil, sempre associado aos estudos, né? A vida acadêmica, a oportunidade que se tem a partir dos estudos. Então, já abordava isso no Brasil, cheguei em Portugal, comecei a mostrar isso aqui em Portugal e pronto. E muitas pessoas vieram através do Estude em Portugal, que já teve aí mais de 10 milhões de visualizações em vídeos visitando universidades. Já visitamos mais de 50 escolas aqui em Portugal, e 50 escolas para Portugal é um número muito expressivo, considerando, né, a densidade territorial daqui. Quando eu falo que ele é o rei dos estudos, eu não estou brincando, eu estou falando a verdade. Igor, eu fiquei agora curiosa com relação aos seus estudos. Se você começou por conta dos seus estudos, quando você falou aí do Instagram da depressão, eu fiquei pensando se foi alguma coisa que iniciou dos seus estudos ou não. Como é que começou toda essa história? Sim, é engraçado você perguntar isso, porque realmente tem um padrão onde tudo começou por causa da minha jornada, dos meus estudos. Então, quando eu criei o vestibular da depressão, eu estava me preparando para o vestibular. Né? Naquela altura existiam várias páginas de meme no Facebook que estavam muito famosas com o nome da depressão, não sei o que da depressão. E existiam as páginas das faculdades. E aí eu estava me preparando para entrar na UF, que é a Universidade Federal do Fluminense. Eu estava me preparando para entrar nessa faculdade, queria muito, e eu falei, gente, se tem uma coisa que dá mais depressão do que a própria faculdade, é entrar na faculdade. É verdade. E aí nasceu o vestibular da depressão. Depois disso, pronto, aconteceu o vestibular da depressão, mais de 2 milhões de seguidores naquela altura, então foi um número muito expressivo, não existia Instagram ainda, então fui convidado para vários programas de TV, para o Teleton, que ficava aqueles influenciadores lá, conheci o Silvio Santos, enfim, teve diversas histórias dentro desse contexto. Quando eu migrei para Portugal, eu comecei a mostrar o meu dia a dia aqui, como eu fazia no vestibular da depressão. Mas eu vou te interromper aqui um pouquinho. E quando você veio para Portugal, por que você resolveu vir para Portugal? Você passou no vestibular ou ficou como vestibular da depressão? Sim, eu passei no vestibular, não passei, quer dizer, até depois passei na UF, mas eu acabei escolhendo um outro curso, que foi o IFRJ, foi um curso de produção cultural, então eu ingressei nesse curso e surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio em Portugal. Então já era no final do meu curso e eu fui selecionado, existiu um processo seletivo, eu fui selecionado e recebi uma bolsa de estudos para vir ficar 6 meses a 1 ano em Portugal. Então eu vim fazendo algumas disciplinas do meu curso de produção cultural que já estava no final. E eu fui convidado pela universidade daqui a ficar. Isso porque, como já tinha o vestibular da depressão, comecei a mostrar a universidade que eu estava no vestibular da depressão. E essa universidade, que é o Politécnico de Bragança, foi a cidade que eu migrei para cá, a primeira cidade que eu morei, ela se tornou conhecida pela
Pelo Igor. Não só, mas pela maior porcentagem de estudantes internacionais. E a comunidade brasileira liderava esse ranking. E isso tudo aconteceu por causa do estudo em Portugal. Na altura, o reitor, que era o professor Sobrinho Teixeira, depois virou até ministro de Ciência e Tecnologia, ele foi um excelente gestor, no sentido de que entendeu que nós tínhamos esse projeto e investiu. Foi a primeira pessoa a investir no estudo em Portugal, já nos oferecendo uma sala dentro da própria universidade. Então, nós começamos a publicitar aquela universidade e os gabinetes de relações internacionais já não conseguiam dar resposta a tanta demanda de procura que existiu de brasileiros querendo vir para Portugal, mais especificamente para Bragança, que não era um lugar tão óbvio não de Portugal. Lisboa. Vou para Portugal, vou para Lisboa, vou para Portugal, não, vou para Bragança. Você tem um grande volume de estudantes que começaram a aplicar para um visto para ir para Bragança. Então, a partir dali, começou a história do estudo em Portugal. Eu fui convidado pela universidade para ficar. Concluí minha graduação, iniciei um mestrado. Fui convidado a integrar a primeira turma do mestrado de inovação de produtos e processos. Então, fui assim, participei de um projeto, de um lançamento de um novo mestrado na universidade, o que foi muito bacana. Recebi uma premiação dentro da universidade, de melhor nota da universidade, isso foi Além muito legal. disso, ele é inteligente. Tem que ser, né? Eu gosto do ambiente acadêmico, e foi uma surpresa para mim também, porque eu não esperava por isso. Eu nem sabia que existia essa premiação. Mas eu ganhei um cheque de 1.000 euros. Olha. Da altura era um banco que patrocinava isso, e o banco entrou em contato, não sei o que você tem aqui um prêmio. Aí eu, tá bom, pode deixar aí que depois eu busco, né? Achando que ganhou 1.000 euros, pronto. Aí eu fui lá buscar o cheque, né? Então, todas essas coisas eu sempre fui mostrando dentro do estúdio em Portugal e sempre incentivando as pessoas também a transformar a sua vida, como diz o nosso bordão, né? Transforme a sua vida, espalhe para geral e estude em Portugal. Então, é uma transformação sua, depois você partilha essa transformação com outras pessoas e, no final, estude em Portugal, que é o nosso branding, e que, depois disso, né, nós começamos a visitar diversas universidades. As universidades convidam a gente para visitar, então no nosso canal do YouTube, já deixo aí o convite, tem visita em diversas universidades. Muito legal. E pronto, e hoje estamos num momento especial da nossa carreira, que é por termos lançado o nosso próprio centro de formação. Então, essa é a cereja do bolo. Eu já tinha comigo esse sonho de ser professor, então eu ingressei também num doutoramento aqui, que é um doutoramento em mídia, arte digital. Então, eu já estava me preparando para ser professor, já com alguns convites, inclusive para aulas em algumas universidades, como professor convidado. Mas quando eu percebi que nós tínhamos a possibilidade de ter o nosso próprio centro de formação, foi uma loucura, não é? Porque é muita Você burocracia. imaginava tudo isso? Não imaginava. Eu nem sequer imaginava que eu ia vir para Portugal. Eu costumo dizer que Portugal que me escolheu, porque... Foi de repente. Foi. A minha orientadora falou, você tem que se inscrever nesse processo seletivo. Eu falei, mas eu não vou, eu já tenho uma produtora aqui no Brasil. Ela vai, eu acho que vai ser bom para você. E eu fui achando que era só para 6 meses e agora já sou um português, já saiu minha nacionalidade. Já tem nacionalidade portuguesa. Peguei meu passaporte essa semana. E você tá aqui há quanto tempo? Estou aqui há 8 anos, vai fazer 8 anos, 7 anos. É bastante tempo já. Qualquer coisa. E pronto, e agora Portugal é minha casa, me sinto muito feliz aqui. E me sinto aqui. Já não tenho aquela sensação de que vou voltar ao meu país. Quando eu vou ao Brasil, eu vou visitar o Brasil, porque eu me sinto aqui em casa. Hoje você já se sente bastante adaptada à cultura portuguesa, assim, você... As rotinas, as coisas que você faz no dia a dia ainda são mais voltadas para o estilo de vida do brasileiro ou não? Você já entrou aí para a cultura portuguesa? Eu já faço parte da cultura portuguesa. Total, né? Olha, eu ainda tô presa, eu acho, um pouquinho na cultura brasileira. É uma mistura, porque sou casada com português. Então, algumas coisas eu acho um pouco esquisito, não consegui me adaptar completamente, mas outras coisas não. E vai assim, é um equilíbrio, né? Eu me sinto já em casa aqui. Gosto muito, claro que a gente é um luso-brasileiro, né? Então sempre vai ter um pouquinho. É aquela mistura do fado com o samba. Você escuta a música portuguesa? Eu escuto.
Escuta mesmo? Por acaso eu tenho uma playlist. Novidade pra mim. Eu tenho uma playlist e esse foi um desafio que eu fiz com os amigos portugueses. Eu tenho muitos amigos portugueses que amam a cultura brasileira. E eles sempre me apresentam algumas músicas mais contemporâneas, né, mais jovens, e por acaso existe sim uma produção super interessante. Claro que vai muito também para um assunto menos popular, não são os cantores mais famosos. A gente não escuta pela rua, assim, mas diferente. por acaso eu boto no meu fone e tô ali a ouvir. Então já é um português, olha, tem nacionalidade portuguesa, já tá adaptado totalmente à cultura portuguesa, é um português de origem. É isso. É isso. Ô Igor, e como é a sua experiência hoje no contato com esses estudantes que estão vindo para cá? Porque hoje você já tem uma estrutura, já tem uma vida aqui. Uhum. O que você sente quando você está vendo alguma pessoa que está vindo, que está iniciando a vida e essa jornada aqui? A gente que veio, eu também vim para estudar. Olha, vim para fazer um mestrado aqui em Portugal, não imaginava que ia ficar e fiquei. A nossa história é um pouco parecida nesse sentido. E às vezes eu olho as pessoas que estão vindo e, bom, tem um pouco da sensação de ajudar essas pessoas que estão vindo, até o meu trabalho hoje traz isso, o seu também eu acho que traz, mas como é que você sente essas pessoas quando elas chegam aqui? Elas têm aquele sentimento de medo que a gente tinha no momento que a gente vinha? Como é que você sente essas pessoas quando chegam aqui? Comparando isso com 8 anos atrás, diferente. Eu costumo dizer que naquela altura a internet era mato. Isso porque era muito difícil de você encontrar coisas sobre o lugar que você estava indo, ainda mais se o lugar fosse Bragança. Então, assim, eu senti na pele, quando eu pesquisei sobre o lugar, eu não encontrava coisas na internet, no YouTube, nas redes sociais. Há 8 anos atrás, imagina. Era muito diferente, não é? Então, nós iniciamos essa produção de conteúdo porque não existia, né? Nós, naquela altura, eu e alguns amigos que toparam fazer parte disso. Então, naquela altura não existia. Então, eu fui criando e mostrando o meu dia a dia. E isso ajudou muitas pessoas naquela altura. Agora, comparando com o atual cenário, hoje as pessoas têm muita informação, né? Ela tem muitos criadores de conteúdo. Boa e ruim. Aí tem que saber filtrar, não é? Mas existe muita informação disponível, e não só informação a nível de redes sociais, mas também de possibilidades. Hoje existe o visto de procura de trabalho, hoje existe o visto de estudo, sempre existiu, mas hoje ele está mais popular, né? Mais conhecido. Então, hoje tem diversas outras possibilidades para que as pessoas possam vir de forma regular, o que é muito importante, porque há 8 anos atrás, eu não vim de forma irregular, mas eu comecei a perceber que muitas pessoas vinham dessa forma, porque não tinham informação. É só comprar passagem aérea, você compra uma passagem com a volta para cancelar, e como se fosse normal, uma exceção à regra, não é? A manifestação de interesse, ela sempre foi uma exceção à regra, e as pessoas usavam o seu planejamento como uma exceção à regra. Então, apesar disso não ser a minha bolha, o meu núcleo, porque as pessoas que eu conheci na universidade vieram também pelo estudo, eu comecei a perceber que muitas pessoas faziam isso por desinformação. Então, hoje está tudo muito fácil. Hoje é inaceitável uma pessoa decidir migrar de forma irregular. Não tem por que fazer isso. Ainda existe, viu, Igor? Eu acho inaceitável. É porque tem muita gente que é desligado ainda das redes sociais. Claro, a maioria das pessoas estão ali nas redes sociais, mas a gente também vê muita gente desinformada. No meu trabalho, eu vejo tanta gente que chega desinformada. Em que mundo que essa pessoa vive? Não assiste o podcast O Imigrante Sucesso? Tem alguma coisa errada. Tem isso também da segmentação, né? Porque a gente, como sempre esteve dentro da parte do estudo, eu acho que as pessoas que estão orientadas a uma formação, elas já tendem a ler mais, a procurar mais informações, não é? Então, dentro do nosso ecossistema, é pouco comum aparecer pessoas que não sabem ainda como fazer isso. Mas a gente tem cada vez mais popularizado e em parceria com advogados, e já agora agradeço o convite também por estar aqui, porque é através desses apoios, né, dessa rede que a gente constrói, que a gente vai
se levando munindo de informação. Né? E é muito importante isso, a gente Sim. levar informação para as pessoas, isso para as pessoas que estão vindo para cá, para Portugal. É importante que eles tenham as histórias reais, né? A história do imigrante que eu falo. A sua história pessoal é uma história, por acaso, agora que eu descobri, muito parecida com a minha, de que veio sem a pretensão de ficar e terminou ficando. Você já pensou em voltar em algum momento para o Brasil? Você já pensou em desistir ou não? Foi sempre... Mil maravilhas, tá tudo bem? Eu nunca pensei em voltar para o Brasil, tal como eu nunca pensei em ficar em Portugal. Quando eu vim para Portugal, eu não imaginava que eu ia ficar aqui, não é? E logo no terceiro ou quarto mês eu já comecei a entender que sim, eu tinha uma vontade de ficar aqui. E como eu vi, mais uma vez, ratificando isso, de que... vir de forma regular permite com que você possa ver além do horizonte, eu comecei a muito cedo já enxergar essas possibilidades. Então, eu com 2 anos de Portugal, com 3 anos de Portugal, eu já consegui fazer um financiamento da minha própria casa. Então, assim, são possibilidades que eu tive por já estar regular. Porque quem vem irregular termina que não consegue fazer... Para ter um documento legal já demora esse tempo, imagina. Para né? ser atendido no hospital já pode ser um pouco mais complicado, imagina para outras coisas. Então, quando você vem da forma regular, você já pode visualizar para além do horizonte. Então, eu acho que talvez isso fez com que eu nunca tivesse passado pelo sentimento de vontade de voltar. Sim. Eu já identifiquei que aqui poderia sim ser o meu espaço. Sempre fui muito bem respeitado pelos portugueses, da mesma forma que eu sempre muito bem os respeitei, né? Nós estamos vindo de fora e é um espaço que a gente não nasceu aqui, né? Então, apesar de termos muitos pontos em comum, não é? Foi uma coisa que eu respeitei e sempre fui muito bem respeitado. Então, eu sempre fui muito bem recebido aqui e não tive essas experiências negativas, não é? O que não invalida a história de outras pessoas que já tiveram complicações, mas gente boa e gente ruim existe em todo lugar. Mas eu acho muitas vezes, eu não sei se você tem essa percepção também, eu acho que muitas vezes as pessoas terminam rotulando ali o português de que ele é grosso, de que é isso. E na verdade é só o jeito que eles falam, né? Que é um português diferente do nosso português. E eu vou te falar então, que eu amo. Porque é direto, entendeu? Totalmente direto, eu gosto. É isso. Aquela história de... dá pra ir andando? E eles falam, dá, mas é a 5 quilômetros. Dá pra ir andando, pronto. Mas assim, eu senti, quando eu cheguei, eu tinha medo de pedir carne no açougue. Porque eu tinha medo de levar um fora. Sabe? Uma cortada. Porque o jeito que eles falavam, às vezes, me assustava. Eu não sabia se era grosseria, se não era. Então, ficava, às vezes, um pouquinho ali... eu não vou. Eu vou pegar... E pegava aquelas caixinhas de frango, de carne e levava para casa. E eu acho que, muitas vezes, as pessoas confundem um pouco a maneira, o jeito de falar deles com o estou sendo grosseiro com você. Na maioria das vezes, não é. Porque é o jeito mesmo, é o português que é bem diferente, né? Sim. Eu sempre vou agora dar uma dica para você e para quem estiver assistindo de casa, como que eu fazia nessas situações. Eu respondia mais grosso do que eles. E aí eles logo viram seu amigo. Quando você responde à altura, claro, não tô falando aqui que é falta de respeito. Sim. Ok? Mas quando você responde à altura... E você se posiciona, é sobre se posicionar. Isso é muito importante. Isso né? resolve. Ou faço isso, ou falo, desculpa, eu não percebi. E sério, assim, sabe? Desculpa, eu não percebi. Quando alguém faz uma piada, alguma coisa assim que você vê que aquilo pode ir para um outro contexto, Sim. eu já mando logo desculpa, eu não percebi. E a pessoa entende que não convém aquilo que ela estava falando. Essa semana eu fui ao hospital, não é? Para consultas diárias e... O rapaz, eu tinha uma marcação e eu tinha esquecido o meu cartão cidadão, que eu já tinha o cartão cidadão do acordo do Tratado de Porto Seguro. E aí, com o cartão, você já tem a marcação pronta, não sei o quê. Então, eu esqueci o cartão. E falei, olha, eu esqueci o cartão. Então o senhor não vai poder se consultar. E aí, eu olhei e falei pra ele, mas... estou a brincar. Eu falei, mas eu não achei piada. Desculpa, que... Aí eu falei pra ele, olha, o senhor está num hospital...
Não é o momento de fazer a brincadeira, né? Você não sabe o que eu tô passando, você não sabe o que as outras pessoas aqui estão passando. E eu falei super tranquilo com ele, Sim. porque eu não fui com falta de respeito. E ele ficou completamente desconcertado sobre isso. Então, eu entendo que a gente tem que saber se posicionar. A hora pra tudo. A hora pra brincar e a hora pra falar sério. É a mesma coisa do que você falou, a gente tem que respeitar a cultura deles, mas a gente não pode se colocar como inferior. A gente Sim. tem que estar no mesmo patamar, Claro. em um patamar de igualdade. Nós somos imigrantes e nós que também gostamos de ser respeitados. Então, respeitar a cultura foi uma escolha nossa vir pra cá, Claro. então a gente tem que respeitar a cultura deles, mas também temos que ser respeitados, né? Mas então não fique mais com Se medo de pedir posicione. carne no açougue. Exatamente, No se talho. posicionem. Aqui é o talho, né? Aí você quer pedir carne, vai chamar de açougue, aí não, Ai, tem que não chamar dá. de talho. Ai, não vai pedir. E palavras portuguesas? A gente falando agora de açougue e talho. Teve alguma situação que você passou por conta de uma palavra que não entendeu? Alguma situação assim? Por acaso não, porque eu sempre já entendia que tem contextos diferentes, não é? Mas eu acompanhei muitos estudantes que chegavam e que eu acho que o de praxe, né, na escola é a pessoa logo pedir um durex emprestado. Sim. Então, Não, eu tenho uma. Mas olha, vão ter que fazer um pin na hora pra cortar. Mas eu trabalhava vendendo chip de celular. Aham. E aí, uma vez eu tava saindo com um amigo, e ele, o que você faz? Aí ele disse, eu faço bico em tal lugar. E aí, gente, depois procurem o que é bico na internet. É constrangedor. E aí ele olhou assim pra mim, como assim? Porque a pessoa não me conhecia. Eu fiquei morta de vergonha quando ele me falou qual que era o real significado da palavra. Então, essa foi a situação assim mais constrangedora que eu passei. A sua foi sinistra. E tem muitas aí que a gente escuta de muita gente também, né? O Durex realmente a gente escuta bastante. Sim, que é fita cola, né? Pra quem ainda não sabe, o Durex, na verdade, aqui em Portugal é uma marca de preservativo, então as pessoas associam isso ao preservativo e não à fita cola, como no Brasil a gente conhece. O bico eu vou deixar vocês fazerem o dever de casa pra descobrir o que é. Pesquisem aí. É isso. Igor, momentos difíceis em Portugal. Todo mundo tem momentos difíceis, a gente sabe. Tem algum momento que você pensa que, nossa, foi muito difícil estar aqui, foi uma dificuldade muito grande estar aqui? Ele não tem momentos difíceis, gente. Não costumo. Talvez eu até possa ter, mas é que eu costumo ver o copo meio cheio. Sim. E aí eu tenho que fazer um exercício para tentar entender o que seria o copo meio vazio. Eu acho que são momentos mais desafiadores quando você migra sozinho, né? Eu fiz uma imigração sozinha. Mas quando você consegue transformar os seus amigos em sua família aqui. O que muitas pessoas, se calhar, não conseguem ter essa habilidade para isso. Então, dentro dos universos com estudantes, né, convivendo com muitos estudantes, muitas histórias, eu aprendi a ter uma sensibilidade muito forte de ouvir outras pessoas que são de fora e tentar perceber que talvez aquela pessoa tá fazendo daquele jeito ou tá sentindo aquilo porque para ela aquilo é normal e ela ainda não entendeu que aquilo não é o normal do lugar que ela tá. Então, assim, eu sempre fui muito bem abraçado pelas pessoas, porque eu sempre fui de conversar, de falar, de vamos fazer isso, vamos inventar uma festa, vamos não sei o quê. Faz amizade rápido. Faço uma amizade rápido, mas eu entendo que nem todo mundo é assim. Então, quando a gente identificava um perfil assim dentro do grupo acadêmico, eu tentava sempre intervir e deixar essas pessoas mais confortáveis nesse aspecto. Então, assim, do resto, muita burocracia, não é? Que Essa é o parte país em Portugal, da burocracia. Mas olha que às vezes a gente fala da burocracia aqui em Portugal. Já tentou, acho que não, né? Mas eu já, regularizar uma pessoa no Brasil é mais difícil que em Portugal. Não, mas a gente aprendeu direitinho também, né? A gente aprendeu direitinho. Aqui é um país da burocracia, mas é um país que eu já aprendi para resolver a burocracia. Cada problema, você vê, cada problema eu tenho que trazer uma solução que eu já aprendi. A minha ideia para resolver burocracia é você logo identificar qual o nome da pessoa que está te atendendo. É isso. Isso vai servir, outra dica, isso vai servir tanto para o bem quanto para o mal.
Saber o Pra nome da tudo. pessoa que está... Oi, Dona Maria, tudo bem, Dona Maria? Como foi o seu dia hoje? Você já vai logo assim. Aí se ela já fechar a cara pra você, você calma um tempinho, depois você fala com a Dona Maria com jeitinho, que a Dona Maria, se ela puder, ela vai te ajudar. Sim. Agora, se a Dona Maria não quiser te ajudar, você também fala, Dona Maria, né? Aí depois vai atrás do livro de reclamação, fala, por gentileza, o livro de reclamação. Aí Dona Maria já vai ficar nervosa. O livro de reclamação, ela surta. Dona Maria, atenção, Dona Maria, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, olha. Já que você resolveu o meu problema, eu não vou mais pedir o livro de reclamação. Fica tranquila. Então, essa é uma estratégia que eu aprendi aqui também. Tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pois. Não é nada, é só você se colocar no lugar dela e imaginar. Como que... Imagina ali, atendendo um monte de gente chata. Porque, assim, às vezes a gente também tem que se colocar no lugar de quem tá atendendo. Porque tem profissão, que é tanta gente chata que aparece ali, que, olha, tem que ter haja empatia. paciência. É verdade. Então, eu acho que esse é o segredo para quando a gente tá né, nos momentos difíceis, por que a gente tá aqui? Por que a gente tá fazendo isso? Qual que é o propósito? Eu até hoje penso um pouco não, muito diferente de quando eu morava no Brasil. Claro que a gente fica triste, não existe uma pessoa que não fique triste, mas hoje eu encaro os meus problemas de uma outra maneira. Tem um problema? Ok. Como é que eu vou resolver? Então, ao invés de ficar me afundando, chorando, choro, claro, mas eu não vou passar dias ali me afundando naquela tristeza. Não, olha, como é que eu vou resolver? Porque quando eu vim para Portugal, eu entendi que eu tinha que resolver os meus problemas. Sim. E a gente tem que resolver os nossos problemas. Não adianta ficar ali o tempo inteiro chorando e se afundando naquela tristeza. Não, eu acho que é uma coisa que muito imigrante também aprende. Ok, apareceu o problema. Vamos resolver, não adianta chorar porque sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, enfim, seu avô, seu familiar, a pessoa queria te acudir, não vai estar aqui com você na grande maioria dos casos, né? Claro que tem pessoas que migram em família. Claro. Mas a gente aprende também a isso. Ok, vamos resolver essa situação não é fácil, não é? A gente não tá aqui querendo dizer que é fácil. Mas quando você se planeja para isso, até psicologicamente... as coisas tendem a não te incomodar tanto. Minha mãe fala que eu fiquei fria. Ela disse, você virou uma pessoa fria. Eu disse, não é que eu virei uma pessoa fria, é que agora eu coloco a minha energia em resolver as coisas, em resolver as situações. Continuo a mesma pessoa, amorosa de sempre, mas... chegou um problema? Vamos resolver. Por isso que eu digo que é a mistura do fado com o carnaval. Porque não adianta só a gente ser carnaval e também não adianta a gente só ser fado. A gente tem que ser o equilíbrio dos dois. A vida é um equilíbrio, né? Sempre um bacalhau com uma feijoada. Tem que saber dosar. Não, e a feijoada daqui é diferente da de lá, né? Diferente, totalmente. O cozido, você já comeu cozido? Já, qual é o seu prato preferido aqui em Portugal? É assim, a gente vai oscilando com várias... olha, eu gosto muito dos pratos a bacalhau. Eu gosto muito do bacalhau com broa e grelos. Eu não gosto de broa. Não gosto. Eu também não sou muito fã de broa, não, mas o bacalhau com a crosta de broa... é que ela fica meio ali embaixo, né? Delícia. Às vezes é crocante, às vezes tá mais molinha, mas é sempre boa. Eu gosto muito. Agora, o cozido também, as comidas da ilha é muito boa. Já tive a oportunidade também de visitar as ilhas, né? Tanto ilhas dos Açores quanto da Madeira. E tem comidas lá que são assim, o cozido mesmo na Ilha Terceira. Meu Deus também. Do céu, Ilha de São Miguel. Muito bom, aquele que eles tiram da terra. Nas terras vulcânicas que fervem debaixo da terra. Olha que loucura, olha que cultura rica, olha que... Não, é incrível. Que incrível isso. E a culinária aqui, a gastronomia aqui é incrível, né? A gastronomia portuguesa E as pessoas acham que é só Porto e Lisboa, né? Não. Nossa, tem tanta coisa linda por Portugal, tanta coisa linda. Eu sou apaixonada pelo país, né? Eu sou até crítica pra falar, porque sou apaixonada, acho que o clima é bom, as pessoas... eu adoro os portugueses, as pessoas... Quando a gente conhece de verdade, é aquela história. No início, eu não entendia a maneira que eles falavam comigo, hoje em dia entendo. Então, acho as pessoas, assim, super queridas, me sinto super bem recebida aqui. É o país que eu escolhi para viver, né? Eu não volto pro Brasil, eu não sei você, mas eu não volto pro Brasil. Não, eu de jeito nenhum. Tô muito bem aqui, agora que eu sou português, agora que tô bem. Você já fala você se pega falando algumas palavras, assim,
também portuguesas? Não. Eu me pego falando algumas expressões, então imagina, mas com sotaque brasileiro. Então eu solto um se calhar. Às vezes, como a gente tem equipe que trabalha conosco no estúdio em Portugal e tem alguns funcionários do Brasil, às vezes em reunião com eles eu falo algumas coisas que eu percebi que eles não percebi, né? Sim, Aí lá eu entendi. Então, você percebeu? E aí, às vezes, a gente fala você percebeu daqui pra lá, mas as pessoas que lá, se calhar, o contexto do perceber não é o mesmo do entender. Olha aí, o se calhar. Se calhar, Olha, tá vendo? E isso já tá natural. Eu já não, sei lá, nem lembro a última vez que eu falei talvez. É sempre se calhar. E nem o entende, é sempre o percebes. Então, eu acho que tem algumas dessas nuances, mas eu acho que o sotaque brasileiro permanece. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, gosto muito, portanto, não vejo problema nisso também. Eu também adoro o meu sotaque brasileiro. Às vezes eu me pego falando telemóvel, uma coisa assim, mas... Sim, mas né? É a mistura, parte. Quando a isso. gente tá aqui vivendo, a gente vai pegando uma palavra ou outra, quando vê, tá falhando se calhar. Com certeza, é o equilíbrio. Exatamente. Igor, o que você falaria hoje para uma pessoa que está decidindo, pensando em vir morar em Portugal? De jeito nenhum, faça isso de forma irregular. Esquece essa ideia de que eu vou comprar uma passagem lá eu resolvo. Esquece isso, não tem porquê. Você que vai ser um imigrante no outro país, você precisa chegar aqui de cabeça erguida e saber se posicionar. Saber quem você é e o porquê que você está fazendo isso. Uma pessoa, só pelo fato dela organizar a vida dela inteira, colocar numa bagagem de 23 quilos e ir mudar, cruzar um Atlântico e escolher um outro país para viver... É corajosa. É muito corajosa. Então você já tem tudo isso na tua mão. Né, no sentido de ter essa coragem, de ter essa vontade de buscar o novo, de sair da zona de conforto, porque isso é um rompimento de zona de conforto para um espaço novo e diferente. Então faça isso ser a melhor mudança da sua vida. Claro que se você não gostar, você sempre vai ter o direito de voltar. Isso está fora de questão. Mas faça isso da maneira correta. Se a pessoa está no Brasil ou no seu outro país, pois descubra e saber... Como que faz para você ter essa autorização de residência de lá para cá? Muita gente nem sabe que é autorização de residência. Nem sabe. Você pede ainda no Brasil. Não é? Então protocola isso. Mas vai levar tempo. Vai levar tempo. É um planejamento que não é para você fazer de um dia para o outro. Mas tudo na vida requer tempo, né? Nada é... Coisa boa, não é assim de um dia para o outro. Um vinho bom é aquele vinho que fica bastante tempo na adega. Não é? Então tem que saber fazer as coisas da maneira correta. Então, ainda mais hoje, que tem tanta informação por aí, tantos novos acordos, na Cimeira, agora que está acontecendo, e várias outras coisas, protocolos entre as universidades que facilitam a entrada pelo visto de estudo, não só universidades, como centros de formação também. E vir estudando já é uma excelente opção, porque a pessoa chega aqui e já está se preparando para o mercado em Portugal, né? E não só, porque o diploma emitido em Portugal ele é válido para todos os países da Europa, do espaço Schengen. Então, é uma mega oportunidade. Vamos fazer isso da maneira correta. Não tem desculpa. Não tem nenhuma. E principalmente se você estiver assistindo hoje aqui. É verdade. Não tem desculpa nenhuma. Igor, você falou que se sente em casa, que já se sente mesmo um português. Mas eu quero saber se você se sente um imigrante de sucesso. E se sim, por quê? Sinto, com certeza, e tenho essa certeza pela comparação do nosso propósito. E eu digo nosso porque um dia foi meu, mas hoje ele passa a ser da minha equipe. E isso faz com que eu me sinta um imigrante de sucesso. O nosso propósito é auxiliar as pessoas a fazer isso da maneira correta. Hoje já foram mais de 500 famílias que passaram pelos nossos serviços dentro do estúdio em Portugal. Então, eu me sinto muito feliz com isso. Hoje, com o centro de formação que a gente tem, nós temos mais de 300 alunos matriculados, mais de 300 pessoas que escolheram fazer a sua regularização, por vezes através do estudo, mas não só, que decidiram se profissionalizar, se preparar para o mercado de trabalho. Então, poder colaborar com essas pessoas é cumprir um propósito que faz parte da nossa missão. Então, trabalhar com sonhos, né, Igor? Com certeza, eu não tenho dúvida se eu me sinto de sucesso. E isso nem é prepotência, não. É analisar fatos, ok? E é se preparar para isso. Essa é a minha missão aqui. Então, quando a gente sabe o que a gente está indo fazer,
a gente tem a certeza quando isso está pronto. E então, hoje eu sinto que as coisas têm ficado cada vez mais preparadas e nos possibilitando construir novas outras coisas. Então, a minha missão hoje é essa. Hoje a gente tem grupo, por exemplo, de mastermind com empresários brasileiros aqui. É um outro tipo de categoria de trabalho, né, segmentada para uma área que eu gosto, que é o empreendedorismo e a inovação, mas que muitas pessoas que talvez conhecem a gente pelo estúdio não conhecem a gente por isso. Ou pelo Prêmio Estrela do Atlântico, que também é uma cerimônia de celebração dos imigrantes a nível europeu, dos imigrantes brasileiros a nível Europa. Então, são outros segmentos da nossa comunidade que me mexem comigo e eu hoje posso abraçar porque outras coisas já foram contempladas, né? Já estão completas e, sem dúvida, isso para mim é sucesso. Não é nem sobre dinheiro ou valor, é sobre o propósito e a realização e o impacto positivo na vida de outras pessoas. Não, e é muito bonito esse impacto positivo que você vem causando, assim, realmente nas pessoas. Eu também te considero um imigrante de sucesso, venho acompanhando aí já o seu trabalho nas redes sociais, enfim, com os estudos. O Estrela do Atlântico também, né, que eu vejo que você ali faz parte. O quanto você ajuda o imigrante que está vindo para cá. Claro que a gente não consegue ajudar todos, mas a gente ajuda da nossa maneira, ajuda a realizar sonhos. Isso é muito importante, porque você realizou, talvez não era o seu sonho, porque você nem imaginava estar aqui, mas você hoje conquistou muita coisa em Portugal, e você agora ajuda pessoas a realizarem sonhos. Sim. E nada como uma tarefa de um imigrante de sucesso, né? Sim, sim. É para isso que a gente está aqui, né? Então, me sinto contemplado e já agora agradeço mais uma vez pelo convite, por poder estar aqui partilhando um pouquinho dessa história. São canais diferentes, são formas de ver a vida diferente e eu acho que isso é o segredo do sucesso, né? A gente também falar, né? E partilhar e fazer ser ouvido, mas a gente também ouvir. Sim. A gente também buscar por quem sabe fazer aquilo, buscar uma consultoria, buscar profissionais, né? Profissionais que estejam preparados para te auxiliar em alguma dúvida. A gente não precisa saber de tudo, Tati. A gente não precisa saber de tudo. Mas ninguém sabe de tudo. E se alguém disser que sabe, desconfie. Ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada. Nem no mínimo. É verdade. Isso. É o mantra. Quando você acha que sabe de tudo, aí é que você não sabe de nada. Então, ter essa rede por perto é fundamental. Sem dúvidas. Igor, quero agradecer a sua presença no Imigrante de Sucesso. Sem dúvidas, é uma pessoa que inspira muitas outras. Continue fazendo esse trabalho, que é muito importante. É muito importante a gente se ajudar, se inspirar. E seguir esse caminho aí, que você tenha muitas conquistas, porque eu já tô vendo ele abrindo aí cursos profissionalizantes e pela Europa inteira. Eu acho que ele não vai parar por aqui. E olha, já deixando algumas surpresinhas aqui para vocês, estamos mesmo preparando novas formações. Vamos ter aqui, para quem ainda não conhece, e já agora, eu trouxe um presentinho para você. Eu também tenho da aqui. Nossa escola, do nosso centro de formação, né, que é o Prepara Portugal. Vou deixar isso aqui com você, também uma caneta, que os nossos alunos, eles também recebem quando se matriculam. E das novidades, nós estamos preparando algumas coisas, como, por exemplo, nós vamos ter um curso de cozinha e gestão de bar e restauração, e que vai ser ministrado por um Masterchef brasileiro. Olha que máximo isso. A oportunidade das pessoas poderem desenvolver. Eu acho que até eu quero ir. Então você, vai ter isso. Já vou pegar meu caderninho. E muitas novidades que estão vindo por aí e que deixo o convite aqui para vocês depois acompanharem a gente pelas redes, seja do Estúdio em Portugal, seja da Prepara Portugal, ou seja a minha pessoal também, que é Igor Cerqueira. Será muito bem-vindo você lá pelas redes. E se você pensa em estudar em Portugal, sem dúvidas, ele é a pessoa certa para ajudar vocês. É isso, Igor. É isso aí. Igor também tem um presentinho para você. Tô me sentindo um amigo oculto aqui agora. É isso. Troca de presentes, Natal. Legal. Obrigado. Para que você lembre sempre que você é um imigrante de sucesso.
é um imigrante de sucesso. Já vou deixar lá no meu escritório. E lembrar todos os dias, eu sou imigrante de sucesso, Olha, é isso. nós somos. A gente tem que trocar aqui. Um imigrante vai ter que botar Muitos imigrantes de sucesso. Muitos imigrantes Inúmeros de sucesso. imigrantes de sucesso. É isso. Obrigada, Igor. Obrigada a todos vocês que assistiram ao nosso podcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal.